A Longa Caminhada é um novo filme que é baseado numa obra de Stephen King, né? Mais um filme baseado em um livro, pelo que eu li. Esse é o primeiro livro dele, na verdade. E também com o diretor já famoso de Jogos Vorazes. E eu sou Yuri, assisti o filme e meu mano Marlon também assistiu. A gente tá aqui para comentar no A Geleia. E nesse filme a gente tem um elenco quase todo de jovens, né? Já que o filme em si, ele se passa praticamente todo dentro dessa longa caminhada, dentro desse jogo proposto. E a gente tem um elenco de jovens carinhas que a gente já viu, talvez, em outros filmes, sendo os principais deles. O David Johnson, que fez o Alien Romulus, lá ele era o replicante, eu esqueço, ele era o robô lá em Alien Romulus. A gente tem o Cooper Hoffman, que é filho do Philip Seymour Hoffman, também com destaque. Tem o Ben Wang, que fez agora esse remake, revival do Karate Kid. A gente tem Roman Griffin Davis, que fez o Jojo Rabbit, e vários outros ali que eu não conheço, assim, mas eles são carinhas que talvez eles já tenham feito séries ou coisas assim do tipo. Eu acho que o diretor aproveitou para pegar um elenco que, assim, eles mostram ali, eles estão em cenas bem intensas, né? Mas talvez, até por ser um filme também de baixo orçamento, ele parece um filme de baixo orçamento, são atores muito competentes, mas que não são tão grandes estrelas. A grande estrela que tá, eu acho que, eu nem sei se o nome dele tá no pôster, né? É o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker, né? Que é o Major, que é essa grande cara desse regime totalitário e que pontualmente ali ele aparece, né? Em certo momento até os garotos brincam, né? Porque assim, ele aparece e some, e talvez é o nome mais famoso, apesar de que ele é famoso como o Luke Skywalker, não tão famoso, acho que por outros papéis live action. É um filme que se passa numa distopia, né? Nos Estados Unidos, onde jovens se alistam para ir em uma caminhada, né? E essa caminhada é muito esquisita, que ela não tem exatamente uma linha de chegada. Então os jovens vão andando ad infinito, e isso não é exatamente um spoiler do filme, mas quem vai perdendo essa caminhada, quem desiste da caminhada, ou enfim, quem não consegue andar, acaba morrendo. Essa é a premissa do filme, um negócio meio Round 6, talvez, né? Que é um desafio ali que os jovens precisam lidar. E é isso. O filme é esse, né? Até ali, assim, no filme, né, tem uma parte que eles discutem um pouco disso, né, porque parece uma coisa meio que várias pessoas vão se perguntar, mas o que eles estão ganhando, né, e aí eles falam que tem a competição por dinheiro, e por que pessoas entrariam numa disputa onde se você não ganhar, você morre, né, e aí eles jogam mesmo, discutem essa ideia de que, assim, todo mundo precisa de dinheiro e, de qualquer forma, se eu estiver fora daqui, eu vou ter que fazer outra coisa também para me extenuar, para ganhar dinheiro. Então, por isso que eu tô aqui, né? Para ou ficar rico ou morrer tentando. Isso é bem interessante e é uma coisa que eu não esperava exatamente. Eu não li o livro, não sei você, mas Não, também não. Eu nunca li o livro e eu não esperava tanto assim esse lado reflexivo assim do filme, né? Que ele o tempo todo de um jeito até bem expositivo, mas não é algo negativo assim, né? Mas ele é bem expositivo nos diálogos dele, né? Você entende bem que o filme está querendo passar essas mensagens, né, desse tipo, bem anticapitalista e essas questões dos Estados Unidos e tal. E ele vai bem por essa onda mesmo. Ele tem um filme com bastante mensagem. Na verdade, ele é um filme só de mensagem, né? Se você parar pra pensar. E é muito boa, na verdade, assim. Tipo, eu gostei pra caramba do filme.
como o Yuri falou, né, ele é um livro baseado numa história de Stephen King, então sim, é uma história de terror, né? Ele é um filme bem angustiante de você assistir, de você acompanhar os meninos ali nessa caminhada. E, cara, eu me surpreendi bastante em vários aspectos, né? Um deles, assim, que é legal de falar, que eu acho que pode surpreender muitas pessoas, que me surpreendeu, é a questão do gore. Eu não esperava que fosse ser um filme tão violento, do jeito que ele é. Quando as cenas acontecem assim, elas são bem impactantes, eles não têm medo de mostrar, né? Logo no primeiro choque ali, que é até com um de menor, né? Que é o mais novinho da turma, né? Que ele acaba ficando com cãibra ali no começo e nossa, já dá um choque, assim, é uma coisa que eu não esperava, e o filme é bastante violento, então, né? Fica aí até o aviso pra quem for ver. Eu acho que assim, é um filme que ele sabe que o Stephen King tem essa aura, né? Principalmente do terror, né? Apesar que tem filmes dele que não são exatamente... Tem livros, tem histórias dele que não são exatamente de terror, mas acaba que ele é conhecido com essa atmosfera, né? O pessoal talvez vai assistir, né? Ver esse nome como uma grife no mundo do horror. E essa parte até, né, que ele te choca já com o gore, que eu me lembro, eu acho que é até antes do letreiro do filme, né? Então, meio que ele, assim, é um filme que já começa com essa coisa de ser a caminhada, então ele não tem toda aquela questão prévia de ficar fazendo muita cerimônia para te jogar no que é a história do filme, então você já vai começar conhecendo um pouco daqueles personagens, mas já na competição, e que vai se alongar durante o filme inteiro. E também, ainda antes do letreiro, né, do filme, que vai aparecer na tela, a longa marcha, ele já te joga também essas duas potências que ele tem, né? Que é, por um lado, essa coisa dos caras estão ali, estão se conhecendo e já começa a um perguntar pro outro por que você veio, o que você está fazendo aqui, e se você ganhar, e isso vai te alongar durante o filme, mas ali no começo meio que já tem um pouco disso. E da mesma forma também ele já coloca essa potência de violência, né? Porque é um filme que também vai te trazer esse choque. E aí talvez, né, nesse ponto, é um filme que ele choca bastante porque ele tem uma atmosfera bem naturalista, né? Então você tá vendo uma distopia, mas que parece também uma coisa meio no passado, ou você não sabe se foi uma coisa que por conta daquela distopia o mundo meio que parou no tempo. Você vê umas coisas meio envelhecidas, então você fica pensando assim, isso aí é antigo, mas enfim, de qualquer forma não é uma distopia que apela para essa coisa da tecnologia, né? Porque geralmente distopia a gente pensa assim, uma coisa num futuro onde está meio destruído, mas aqui já é como se fosse uma distopia no passado, mas enfim, a gente tem essa carga de de serem garotos normais ali, com roupas normais, meio com uma mochila, com os cacarecos dele, e aí quando você tem esse choque de algo mais brutal, né? Eu acho que se torna mais brutal exatamente porque são, assim, você tá naquela atmosfera bem real, né? Então é um impacto já essa primeira fatalidade que acontece. E é interessante essa questão da distopia, né? Do que é distopia, né? Porque quando a gente fala de distopia, normalmente são coisas meio exageradas, e aí falando pessoalmente, às vezes são coisas tão exageradas que acabam me tirando do filme, sabe? Tem um seriado recente que eu sempre comento com a minha esposa, que é o Conto da Aia, que ele é uma distopia, mas tipo assim, eu não consigo me aprofundar muito na série porque eu tenho dificuldade de acreditar que os Estados Unidos chegariam naquele nível, sabe, de loucura. A gente sabe que é possível, mas eu tenho dificuldade de aceitar aquilo, sabe?
No caso do The Long Walk, cara, eu acho muito fácil, muito suave. Ele é uma distopia, mas eu acho muito fácil a gente conseguir criar várias analogias com os Estados Unidos atuais, sabe? Atual. Tipo, ele não é exatamente uma coisa tão distante assim, sabe? É loucura, né? Pensar nessa questão de colocar jovens pra caminhar e matar eles, mas você pode, por exemplo, pegar o desespero atual dos Estados Unidos com o fator dólar, né, que eles estão passando agora por isso, e só observar, por exemplo, a quantidade de guerras que os Estados Unidos sempre se envolveu, mas agora está se envolvendo em várias no mundo todo, ou até coisas dessas tarifas do Trump e tal, que, cara, ele tá colocando o pescoço de muita gente na estrada, né, vamos dizer assim. E ele é um filme que, quero dizer assim, apesar dele ser uma distopia, na verdade ele tem muito a ver com coisas que estão acontecendo agora, né? Fora toda a questão além do desespero do país onde o filme se passa, né? Que o país está desesperado porque eles tomaram uma coça, né? Até onde eu entendi lá. E eles precisam levantar a moral da população, e para levantar a moral da população eles fazem a longa caminhada, assim também como o desespero da população, né, que está em uma crise ferrada e precisa de dinheiro, e os jovens não têm escolha, né, é uma coisa que eles comentam no filme, que não existe escolha a não ser participar da caminhada, né. E, cara, para mim esse é o tipo de coisa que já coloca o filme lá pra cima, assim, como um dos mais interessantes do ano, disparado. E assim, aí ele vai caminhando muito nessa questão, assim, de que você tá enxergando metáforas, né, ali pro mundo real, mas ao mesmo tempo eu acho que essa história, do jeito que ela é, assim, ela é tão natural ali que você também acho que entra ali um pouco nessa, sei lá, um pouco nessa fantasia que ele tá te propondo, né? Apesar que, assim, eu acho que hoje existe muito essa tendência do pessoal ficar interessado muito nessas franjas, né? Ah, como que foi que chegou aquele ponto? Como que é o resto do país? Porque, afinal, o filme em si, materialmente, ele acaba passando, acho que todo, né? Só nessa longa estrada que eles estão caminhando, né? Você não tá vendo muitas outras coisas, e isso já é o suficiente para você ir pescar ali aquele estado, né, que dentro da história ali, né, é uma distopia dessa miséria que talvez realmente está muito próxima da realidade, né, e como ela é tratada também sem muita pirotecnia visual ali, né, você sente ela mais próxima ainda, né, então você não tem, eu digo, essa parte tecnológica, né? Porque em nenhum momento você vai ter nada de uma tecnologia extravagante ou roupas extravagantes, né? Que geralmente acabam aparecendo nesse tipo de filme, né? Mesmo, sei lá, um Mad Max, né? Que ele se passa em algo que também é uma distopia de pobreza. Ele tem essa ideia de, assim, ter uma certa extravagância visual, né? E aqui é uma distopia realmente só assim, tipo, da pobreza, né? Que tá muito próximo da realidade. Sim. E aí cada um e todo mundo precisa ainda de dinheiro para viver, né? Não é uma distopia aquela dessa dos recursos naturais, né? As pessoas ainda estão desesperadas por dinheiro para de alguma forma alcançar esse respiro. Essa questão estética e visual que você falou, dá pra puxar também o estilo visual do filme mesmo, né? Que ele é bastante sóbrio, assim, ele não é exatamente marcante, mas ele também não é feio, né? Eles passam por vários cenários diferentes, né? Várias ambientações bem distintas, apesar de ser sempre na estrada. E também tem as questões dos horários, né, dos dias, né? Tem à noite, tem de manhã, tem à tarde. E apesar disso não ser um grande destaque do filme, ele entrega, assim,
shots bem bonitos até. Tipo, o filme, ele é bonito. Eu entendi que é um filme barato e tal, mas acho que eles fizeram bem essa parte de direção e composição e... enfim, dá pra dizer que o diretor e toda a equipe ele mandou muito bem nesse quesito. Eu acho que assim, ali ainda nesse começo, né, quando a gente tem esse primeiro choque, pelo menos eu pensei assim, vai ser um filme onde a gente vai acompanhar o pessoal ali, né, cada um sofrendo e deixando de viver, né, e só que ao mesmo tempo você já percebe também que vai ser um filme que vai se centrar muito nessa questão da caminhada, né, não vai ter um tipo de ambiente em outro lugar, não vai ter personagens tramando coisas em paralelo, vai ser com aquele núcleo de personagens. Então, enquanto você está acompanhando aqueles jovens ali, é muito uma câmera parada, estática, né? Fazendo plano e contraplano neles, né? Talvez ali ele tem um certo, sei lá, um filtro, uma fotografia meio assim puxada acho que pro verde, uma coisa meio amarelada, que ajuda nessa ideia também de você não se situar bem se é um passado, se é os nossos dias atuais. Mas eu acho que quando você vê que eles continuam caminhando e chega à noite, né? Eu acho que é um primeiro impacto visual ali que você vê que já tem aquela coisa de trabalhar as silhuetas, né? De trabalhar os corpos andando na noite. Eu acho que ali sim já tem um impacto visual diferenciado, né? E aí o filme também começa também, acho que a mostrar cenas mais diferentes assim um pouco, tá? E traz uns planos meio aéreos e ele consegue, apesar de ser um filme que se passa, não sei se a gente pode dizer, né, que é todo no mesmo ambiente, né, ou todo numa mesma tonalidade de ambiência, né, ele consegue trazer um tantinho de variações, né, para que ele não fique também visualmente monótono. Acho que o que predomina é essa questão do amarelo com verde, que do jeito que eles colocam no filme ali, como você falou, né, como se fosse um filtro, dá uma sensação de desgaste, né? E aí pode ser por esse aspecto de querer parecer antigo ou de querer acompanhar, né, vamos falar assim, o desgaste dos meninos também, né? Mas é bem... Apesar da simplicidade, acho que eles souberam trabalhar bem, assim, nesses aspectos, até o dinamismo do filme, né? O jeito que os diálogos vão rolando, como que a narrativa vai rolando. É até engraçado falar assim que o filme não fica cansativo, né? Ele tem essa ambiência, né, de ser bem naturalista, e aí você vai vendo meio que assim, coisas como durante essa longa caminhada que eles vão ter, né? O que vai sendo os obstáculos desses caras, né? São coisas bem banais, né? Tipo, uma tosse, uma coceira, uma vontade de ir no banheiro, né? Então, é um fator também que te deixa ali imerso nessa ideia de trazer uma perspectiva mais naturalista, né? De você sentir algo real, né? Eu acho que para muitas pessoas que às vezes têm essa questão com os filmes, né? De quando se parece algo muito viajado, né? Então, esse é um filme onde não vai aparecer nada, uma coisa escondida, não vai ter uma tecnologia que vai salvar ninguém ali. Também, pela parte da competição, né? É uma competição, de certa forma, colocada como justa, né? Não tem nenhum truque escondido ali, né? Talvez a gente pode pensar assim que, como todos querem ganhar, né? Ali eles acabam tendo as suas estratégias, né? Uns contra os outros. Mas é um filme que não apela para nada fora do que é proposto, né? É uma caminhada onde o último que sobreviver vai ganhar um prêmio, e é isso realmente que é o filme. Isso que você falou é um negócio bem interessante que me fez pensar aqui. Aliás, antes, né? Sobre você tá falando, que sim, ele é um filme bem fácil de se identificar, né?
Aí, como você disse, tem a questão da competição e a caminhada e os problemas que os meninos vão enfrentando. Eles são coisas relativamente simples, né? Que facilita demais a identificação. Mas um negócio que você falou agora por último que eu achei interessante, que eu comecei o vídeo comparando com Round Six, só que em vários outros filmes também, né, que sempre envolve competição, sempre chega esse momento em que os próprios competidores vão tentar se matar, né? Esse é diferente, os garotos eles são bem unidos, na verdade, né? Durante praticamente o filme todo, apesar de ter um ali ter uma raiva do outro, ficar tirando onda um com a cara do outro, mas eles são bem... dá até pra dizer que eles são bem unidos, né? Eles não ficam tentando se sacanear. Até tem, evitando spoiler, até tem um ponto ali, né, que acontece uma coisa, mas é bem isolado e é um cara que já é um pouco meio descontrolado, assim, e tal, mas, tipo, no geral, porque são 50 participantes, né, que começa, se eu não me engano, e eles têm, eles têm uma forma, assim, de lidar com aquela situação de um jeito bem diferente, né? Eles não chegam nesse ponto de um querer furar o olho do outro, né? Furar o pé do outro. Porque eu acho que, assim, ele é um filme também que pega essa questão que quando eles chegam ali, né, cada um tem a sua motivação e também tem meio que a sua ideologia do porquê tá ali, né, e seja por uma raiva, seja por uma vontade realmente de ganhar o prêmio, né, e como uma competição, todos eles, a maioria deles, um se acha mais inteligente do que os outros, só que eu acho que essa proposta realmente de não ter nenhuma pegadinha, não ter nenhuma coisa que possa ser armada na competição, eles vão percebendo também que é realmente aquilo ali. Então, assim, eles até alguns, né, começam meio que com uma estratégia, mas eles vão percebendo que não adianta muito, é realmente quem aguentar. Então, o filme consegue transmitir também essa ideia do desgaste, né? E se a gente pensar coisas e que se a gente pensar coisas metafóricas, né, também é um pouco da nossa existência, né? Às vezes você vai fazer uma coisa e tá cheio de planos, e aí quando você vai botar em prática, é uma coisa tão mecânica quanto andar para frente. Verdade. É uma boa analogia. Eu gostei bastante do filme, como eu já falei, eu gostei bastante, apesar de ser um filme simples, né, relativamente simples, eu gostei da direção e tudo mais, mas eu acho que ali no final ele meio que dá uma acelerada, assim, que soa quase como uma derrapada pra mim, sabe? Que eles vão construindo algo, eu não vou dar detalhes exatos do que acontece, mas tipo, antes de chegar nos finalmente ali do filme, tem um acontecimento com... enfim, dá pra dizer assim que um dos personagens morre e é um momento muito emocionante. Vou falar só pro Yuri se guiar, pra ele saber de quem que eu tô falando. É o rapaz que dá o crucifixo e o nariz dele tá sangrando e tal. Então, tipo, eles vão construindo algo que ali eles eram os mosqueteiros e tal. Tipo, é muito legal. E nesse momento desse cara, eu criei uma expectativa. Que nele bateu muito forte. Cara, eu tive que segurar choro. Tipo assim, eu achei muito legal mesmo essa cena, muito boa. E eu fiquei muito emocionado. E nele, eu criei expectativa. Eu falei assim, cara, no final, eu vou me derramar. Não vai ter jeito. Se eles estão fazendo isso agora, é porque os últimos vão ser... vai ser aquele soco absurdo e tal. Só que quando chega no final, e é um momento lá que tá chovendo, e a cena em si é muito bonita, né? Como você mesmo falou, quando chega a noite, eles conseguem trabalhar muito bem toda a questão da iluminação e tal. E tem lá todo o público, né? Tem toda essa questão que existe essa expectativa, né? Que eles falam durante todo o filme que no final vai ter público e sei lá o que, blá blá blá.
E aí eu achei muito acelerado como que as coisas acontecem. É difícil falar sem dar spoiler, mas tipo, talvez você lembre que sei lá, pra mim parece que eles não conseguiram passar a emoção que tinha ali, sabe? O potencial era muito grande, mas do jeito que foi filmado, só no finalzinho, eu não consegui me sentir impactado, sabe? E aí meio que o filme ficou, o final ali pra mim ficou, sei lá, desceu meio amargo, assim, sabe? Tipo, eu meio que fiquei pensando, pô, eu acho que eu queria tá mais emocionado agora e não rolou, sabe? E é uma cena meio esquisita, assim, porque um personagem vai atacar o outro e parece que nesse momento todo mundo que tava lá na cena sumiu, não tinha mais ninguém e não sei, ficou uma coisa meio esquisita, assim, fiquei com uma sensação de que deram uma rushada ali, deram uma corridinha pra terminar o filme, sabe? Eu não sei o que você pensa sobre isso, ou se tem alguma outra cena, alguma outra coisa de aspecto do filme, assim, que você não tenha gostado tanto. Assim, eu acho que eu gostei bastante do filme. Eu acho que essa parte, talvez, assim, dessa grande cena final, né? Me parece que tentaram fazer algo em coerência com esse filme que tentou, ali durante toda a sua trajetória, trazer essa pegada mais naturalista, né? E talvez nesse momento final, onde a gente acaba tendo, sei lá, talvez de certa forma, o momento mais que pede um pouco da nossa fantasia, né? Dentro da proposta, né? Eu acho que talvez ele realmente deu uma acelerada para que a gente não questione tanto ali, ficar naquela energia, né? E acabar logo o filme de uma vez, né? Mas eu acho que o filme talvez ele perde um pouco de energia, não nessa cena final, mas eu acho que na reta final dos últimos competidores, assim, talvez dos últimos 5, né? De 50 nos últimos 5, eu acho que você que acabam sendo personagens que meio que por eles serem os sobreviventes, eles meio que têm um tempo de se explicarem um pouco mais para o espectador, talvez criar um pouco de afeição ou de talvez emoção também com a partida deles, né? Mas eu acho que esses últimos competidores, eu acho que o filme meio que, assim, você já entende que ele tem protagonistas e que não vão ser aqueles que estão ali circulando eles, e meio que o filme tenta até dar um certo falso twist também, né? E aí eu achei mais nessa parte, assim. Mas pra mim, acho que foi uma experiência bem, bem interessante o filme como um todo, assim. Não, eu acho que eu não mudaria nada. Mas agora eu tô refletindo também sobre essa parte que você falou. E tem uma outra questão que eu vou trazer aqui, que a minha esposa apontou. Eu não concordo exatamente com ela, mas acho que vão ter pessoas que podem sentir isso também, porque eu acho que faz sentido, né? Que é a questão do filme ter toda essa carga de mensagens que a gente já comentou, né? Ele é um filme bem pautado em cima disso, né? De diálogos e praticamente todos os personagens principais ali são garotos bons, né? E no final, meio que o filme, podemos dizer assim, contradiz, né? O que o rapaz faz ali no final, né? Que ele acaba entrando na onda de vingança e tipo era logo aquele cara que parecia ser assim, que já tinha passado por muita merda na vida, né? Que ele comenta, e que ele parecia já ter largado isso, né? Do coração dele, né? Que ele já era um cara bom, e ali no final ele acaba se rendendo, né? De novo a, vamos colocar assim, né? A maldade, né? Mas aí, enfim, meio que pra mim não é bem um problema exatamente, né? O conceito disso, né? Tipo, eu achei bem de boa, e também é uma coisa meio comum de filme de terror, assim, que eu considero, né? A gente ter personagens se contradizendo
e se corrompendo e toda essa carga dramática, assim, é algo bem comum desse tipo de filme, né? Mas eu entendo quem talvez fique chateado com isso. E eu acho que assim, né, no final das contas, realmente eu só, em questão de edição, eu achei o final meio corrido, mas sinceramente isso passa longe assim, de estragar a experiência do filme, cara, que realmente, repito aqui, né, eu achei um filmaço. Eu acho que assim, é um filme que ele, até assim, a gente falando aqui pra quem não assistiu, né, ou tentando entusiasmar que outras pessoas assistam, é um filme que ele tem essa sinopse que são garotos andando em linha reta até o último sobrar. É uma sinopse que você falando parece uma coisa super boba, mas é um filmaço. E, sei lá, talvez uma das mensagens que ele traz, né, como sua raiz, é colocar essa distopia, colocar esse mundo onde todo mundo tá ali meio que, de uma certa forma, desesperado, né? E você propor que, assim, o prêmio que eles vão ganhando durante a competição são as amizades, né? Que também é algo que a gente falando parece meio bobo, né? Talvez para quem espera um filme mais cheio de pirotecnia, mas enquanto uma metáfora para a realidade, né? Eu acho que é muito interessante. Então, é um filme que tá ali para mostrar que existe um sistema, né, que está sempre colocando a gente enquanto competidor um do outro, e às vezes é tão difícil, né, a gente selar laços com as pessoas que estão do nosso lado, né, que às vezes até poderiam formar uma revolução junto, ou simplesmente ser um companheiro nessa jornada, né? Já que é difícil você sozinho derrubar tudo, né? Eu acho que essa é uma mensagem, essa é uma coisa que está ali no texto do filme, né? É quase impossível você derrubar todo um sistema sozinho, mas às vezes a gente também desvaloriza essa questão da companhia, das amizades, né? Que a gente falando pode parecer algo meio bobo, mas como é um filme que propõe, sim, essas reflexões, eu diria um pouco mais maduras, né, do que ser um filme que vai te colocar um vitorioso contra uma grande organização, e ele vai levantar a bandeira e todos vão atrás dele numa grande revolução. Ele é um filme que está talvez dando essa mensagem mais dessa ideia da solidariedade, da solidariedade que a gente pode ter durante a nossa jornada, né? Nessa longa caminhada. É bem interessante essa visão também, porque por mais que pareça bobo, nos dias de hoje, né, como a gente já disse, é bem necessário, na verdade, né? Mas aí também volta para esse final que você comentou, onde fica esse gosto meio estranho, porque ao mesmo tempo, né, que a gente entende que essa jornada vale pelas amizades que a gente fez no caminho, vale pela esperança, vale pelos momentos, né? É difícil a gente também tirar a dor e a angústia que a gente traz, né? Então, sei lá, eu acho que talvez, de alguma forma, esse final meio que fala assim, você que é super ponderado no seu dia a dia, que tenta racionalizar tudo que você faz, né? Se você tivesse o poder também de esganar quem te traz raiva, quem te traz um ódio, você, sei lá, não mandaria ele pro espaço. Mas e aí, pessoal, você assistiu A Longa Marcha, a gente já deu nossa opinião aqui, e agora é hora de você também deixar a sua opinião. Ou se você ficou interessado em assistir, se inscreve aqui no A Geleia, onde a gente sempre tem vídeos sobre cinema, e siga a gente para mais conteúdo. Segue a gente aí, se inscreve, e é isso. Valeu e até mais.